Olá, tudo bem? Meu nome é Juliane, eu sou uma das nutricionistas aqui da Assessoria de Alimentação Escolar do município de Castro. E hoje, através desse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a dieta que tem alteração da sua consistência. Essa capacitação, ela faz parte do programa Feito para Você, onde nós distribuímos aos alunos com necessidade de alimentação especial do nosso município uma dieta adequada à sua condição, né, de saúde, uma vez que isso seja necessário. Então, agora eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre como se dá, né, em que situações isso pode ser necessário e, no caso de você estar recebendo essa capacitação, provavelmente você tem um aluno aí na sua escola que precisará ser atendido quanto a essas características da alimentação dele. Então, eu espero estar ajudando vocês a ter mais um pouquinho de bagagem, auxílio, para poder estar fornecendo o melhor tipo de alimentação escolar adequada para a condição dessa criança. Tá? Quero também ressaltar aqui que todas essas nossas indicações, elas são relativas à alimentação escolar aqui do nosso município, levando em consideração os tipos de alimentos que nós distribuímos, tá? E também a melhor forma de adaptação da dieta, da alimentação que é fornecida aos alunos, né? Para que esse aluno também esteja sendo encaixado dentro da alimentação escolar da melhor forma. Bom? Vamos começar então com a nossa apresentação. Então, o que seria a alteração de consistência? Existem algumas condições de saúde que elas podem exigir com que a criança ela tenha a sua alimentação alterada quanto à consistência. Tá? Então, em vez de nós fornecermos um alimento, mas com as características normais ali do cardápio, né? Então, por exemplo, um arroz, um feijão, uma carne no seu formato comum, ele geralmente vem ali descrito, ou em pedaços, ou em cubos, né? Ou em caldinho, com pedaços. Nós vamos estar tendo que fazer a alteração dessa dieta para atender uma determinada condição de saúde. Tá? Lembrando que sempre aqui, quando nós falamos de Feito para Você, a palavra que nós sempre usamos como palavra de ordem é a palavra adaptação. Tá? Porque a palavra adaptação, ela demonstra exatamente que nós tentamos manter o máximo possível, né, que seja possível, das características da dieta original, da alimentação original, né, fornecida a todos os alunos, para que essa criança também possa se sentir incluída e também ser fornecida quanto a todos os nutrientes que ela necessite, que a sua saúde necessite. Porém, no caso da criança que necessita da alteração da consistência, ela provavelmente deve apresentar algumas limitações que faz com que ela não possa estar recebendo essa dieta convencional. Então, é importante lembrar que esse tipo de alimentação escolar, ela só é fornecida sob uma orientação médica expressa, tá? Principalmente quando nós falamos de alimentação escolar, porque a criança precisa estar sendo cuidada, né, e ter atenção em relação a vários pontos que garantam a sua segurança e também a sua alimentação de forma completa, nutritiva, né, e que forneça tudo o que ela está precisando. Então, como nós já falamos aqui, é apenas no caso de uma condição de saúde que exija isso, né, que seja essa condição temporária ou permanente, tá bom? Aqui eu trouxe para nós conversarmos um pouquinho a padronização global de consistência. Tá? Então, vocês podem ver que elas vão desde do número 0 até o número 7 de consistência. Então, onde eu fiz esse retângulo, ele demonstra quais são as texturas trabalhadas na alimentação convencional, tá? Na alimentação escolar convencional. Então, nós trabalhamos desde o número 7, que nós consideramos normal, até mais ou menos o número 4. Então, o 4, 5 e 6 geralmente são os que prioritariamente são trabalhados com as crianças até 1 ano de idade. E depois a gente atinge ali a consistência normal. Porém, quando nós temos essa criança que necessita da alteração de consistência, nós vamos trabalhar
esses outros graus aqui que a gente colocou, 4, 3, 2, dependendo do tipo de necessidade que essa criança vai apresentar e de acordo com a orientação médica que foi solicitada. Então, quais seriam as principais aplicações desse tipo de alteração de consistência, né? Nós vamos falar aqui prioritariamente da consistência pastosa e da consistência líquida, tá? Então, existem outras graduações dentro de cada uma dessas, mas elas são as duas principais. Então, eu vou discorrer um pouquinho sobre a característica de cada uma delas e também como que nós podemos fazer para melhorar a adesão das crianças em relação a essa alimentação escolar, mesmo quando a gente precisa fazer essa alteração da consistência para eles, tá bom? Então, a aplicação desse tipo de dieta, ela geralmente vai se dar ou após situações cirúrgicas, tá? Ou mesmo em doenças agudas, talvez isso possa ser necessário. Pessoas que têm dificuldade de mastigação e também de deglutição, então às vezes a criança tem alguma dificuldade, né? Pode ser de nascença, pode ser adquirida, tá? Para mastigar, às vezes não tem essa habilidade, às vezes não conseguem engolir, né, adequadamente, pode correr risco aí de engasgamento, essas coisas. Então essa também é uma outra situação que isso pode se aplicar. E a incapacidade de tolerar alimentos sólidos. Tá? Então essas são as três principais aplicações desse tipo de dieta. Quais seriam então as complicações quando eu vou tentar fazer a adaptação da alimentação convencional, da alimentação escolar convencional, para uma dieta líquida e pastosa dessa mesma alimentação, tá? Então, se eu mantenho a dieta líquida ou pastosa para qualquer pessoa por muito tempo, pode vir a acontecer um comprometimento nutricional, tá? Até porque esse tipo de alimentação, pela consistência ser sempre a mesma, isso também pode causar uma baixa aceitação. Então, nós precisamos ter muito cuidado ao trabalhar as questões dos nossos sentidos em relação à alimentação nessa dieta, né? Porque a questão da consistência nós não vamos poder optar sobre o que nós vamos querer colocar nessa dieta. Então, eu preciso ter muito cuidado para que ela seja uma dieta que dê vontade da criança comer, né? Que ela possa sentir-se bem também se alimentando daquela forma mesmo com essa limitação, tá bom? A consistência líquida e principalmente a pastosa, muitas vezes ela pode falhar nesse aspecto, como nós podemos ver aqui nesses dois pratos que eu trouxe para vocês, tá? Às vezes, à primeira vista, ela pode ter uma aparência um tanto desagradável e também parecer insossa. Então, é por isso que nós queremos trabalhar tanto com os preparadores de alimentos, né, também com aqueles profissionais ali dentro da escola que vão estar trabalhando com a criança ou fornecendo alimentação ali dessa criança após pronta, porque nós queremos que essa experiência não seja uma experiência desagradável, pelo contrário, né? Existem vários pontos que, se eu tiver cuidado, se eu tiver bastante dedicação, a gente vai conseguir estar manejando melhor, né, essa dieta e tentando trazer uma melhor aceitação desse alimento que vai ser servido, tá bom? Então, como eu falei para vocês aqui anteriormente, os sentidos são muito importantes quando a gente fala de aceitação da dieta, né? A adesão àquilo que está sendo distribuído na escola. Então, eu posso muitas vezes planejar um cardápio super legal que vai abranger, de repente, as necessidades nutricionais dessa criança, porém, eu preciso saber que todos os sentidos, eles podem ou estar ajudando, né, em relação àquela dieta, ou estar atrapalhando. Então, eu preciso tentar aproveitar as potencialidades, né, e tentar suprimir aí aquilo que pode não estar sendo tão interessante nessa dieta, tá? Então, aqui eu trouxe todos os sentidos para vocês, né, e como que eles podem impactar nessa questão da adesão à dieta. Então, por exemplo, a audição, né? A audição ela é muito importante. Quando eu mordo um alimento bem crocante, né, eu muitas vezes eu escuto aquele barulhinho que pode me remeter a alguma coisa gostosa que eu comi, né? Ou então mesmo quando eu escuto a frigideira frigindo ali, né, de repente os legumes. Então tudo isso vai trazer experiências que a audição vai poder proporcionar para a pessoa. Então nós precisamos saber que muitas vezes na dieta líquida e na dieta pastosa, às vezes a audição ela pode estar ali talvez não ajudando tanto, né?
Então, eu preciso ver como utilizar esse sentido de uma forma positiva. Outra questão é a questão do olfato. Né? É preciso que a gente também entenda que a forma, o cheirinho do alimento é muito importante quando eu estou preparando também para dar o apetite para a criança que vai receber essa alimentação. Então, o olfato ele trabalha principalmente estimulando a saliva e também aumentando a expectativa da pessoa em relação ao alimento. Então, se um alimento ele tem um cheiro desagradável, ou muitas vezes eu não trabalho muito bem essa questão do tempero, deixo muito o cheiro né, da carne mesmo, sem temperar direitinho e utilizar todos aqueles temperos que a gente tem à nossa disposição, muitas vezes eu posso deixar a desejar nesse quesito do olfato que poderia ser um aliado nessa dieta. Tá? Outro ponto que nós podemos citar é também a visão. Tá? Esse é o nosso primeiro sentido quando a gente fala diretamente do alimento. Então, a forma que a criança vai olhar aquele prato, a forma que aquele prato está sendo apresentado para ela, faz uma completa diferença. Por isso que eu mostrei para vocês anteriormente aqueles dois pratos ali. Naqueles dois pratos anteriores, quando eu mostrei para vocês ali, ele estava todo misturado, todos os ingredientes do prato estavam misturados. Então, muitas vezes a criança não consegue nem saber exatamente o que tem naquele prato. Então, a aversão ao alimento é muito mais fácil de se dar quando eu não tenho essa apresentação, seja em cor, né, cor ou disposição no prato, eu não tenho ela adequada. Então, por isso é importante a forma que eu vou estar apresentando esse alimento. Outra questão que é bastante óbvia, né, em relação à alimentação é a questão do paladar. Né, que elas que vão identificar o gosto realmente do alimento, se ele está muito salgado, está pouco salgado, se ele parece que não tem tempero nenhum, né, ou se ele está muito ácido, né, tudo isso daí vai influenciar. Tá? Então eu preciso garantir que o paladar aí venha estar ajudando nesse momento também. Tá? Lembrando que o paladar vai ser praticamente um dos últimos sentidos que vão ser impactados. Tá? Então eu preciso trabalhar muito bem todo esse antes da criança em relação àquele alimento que ela vai estar recebendo, para que eu não esteja reforçando negativamente algo que poderia estar gostoso muitas vezes, mas que a criança não vai querer nem provar, porque muitas vezes esses outros sentidos que eu já citei para vocês não estejam auxiliando, tá bom? E por último, eu quero colocar aqui para vocês o sentido que eu diria que esse é o que mais é complicado a gente trabalhar nesse tipo de dieta líquida e dieta pastosa, que é a questão do tato. Tá? Então, a língua que ela é capaz de distinguir essas diferenças do alimento, tá? No caso de textura, de densidade e também de temperatura. Então, se eu fornecer uma dieta que ela, no caso, eu não posso ter uma consistência alterada, porque ou ela vai ser pastosa ou ela vai ser líquida, exatamente como foi pedido ali, devido à necessidade que aquela criança tem. Então, se eu não posso mudar a textura desse alimento, eu preciso cuidar com aquilo que eu posso estar fazendo. Por exemplo, a temperatura, né? Ou, por exemplo, o sabor e tudo mais que eu possa trazer para agregar nesse sentido. Tá bom? Então, o tato é uma das coisas que ficam mais comprometidas e que a gente não tem muito como manejar nesse tipo de dieta. Tá bom? Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar utilizar os outros sentidos. Já que eu não vou poder contar muito com o tato, né? Com o prazer da textura ali, de uma diferente da outra e tal do alimento, então eu preciso trabalhar com o cheiro, preciso trabalhar com o sabor, com a temperatura e com a aparência dessa alimentação que eu vou estar distribuindo para essa criança, tá bom? Lembrando que a gente usa o termo dieta, né? Porém, dentro da alimentação escolar, a gente não gosta de falar muito assim, porque a criança está dentro de um ambiente, tá? Que é o ambiente escolar. E as outras crianças, a gente diz assim, está sendo fornecido alimentação escolar para essa criança. Então, é importante que a gente também se lembre de tratar isso, a alimentação dela como uma alimentação escolar também, porém, ela tem uma alteração na sua consistência. Tá? Então, é bastante importante que a gente veja aquela alimentação não como uma alimentação apenas, né, que se restringe apenas uma alimentação de, não, ele está de dieta. Porque tem crianças muitas vezes que vão ficar utilizando esse tipo de alimentação por um longo tempo, ou às vezes de forma permanente. Então, nós não queremos que isso seja tratado de uma forma como se ela tivesse uma situação completamente atípica. Né? Ela está dentro do ambiente escolar e, assim como os outros alunos, ela está recebendo uma alimentação que seja adequada para ela. Tá bom?
Então, o que nós vamos precisar trabalhar muito bem, tá? Isso principalmente eu falo para os nossos preparadores de alimentos, tá? É a questão do cheiro e do sabor. Muitas vezes nós achamos que nós temos que carregar no sal, né? Ou, nossa, não posso esquecer do sal nessa dieta, não posso esquecer do açúcar, né? Mas não é o sal e o açúcar que em si dão exatamente a questão do sabor, tá? Eu tenho muitos temperos naturais, né? E coisas que podem me ajudar na questão do cheiro e também do sabor. Então não exagere no sal, utilize outros temperos, tá? Nós temos vários temperos da agricultura familiar, né? Sempre nós temos aquele salzinho temperado que vem com bastante ervas. Então nós podemos trabalhar com cada tipo de carne também, um tipo de temperinho. Tá? Então, sempre que chegar na escola, lembra do teu aluno, lembra daquele aluno que você precisa fazer a dieta dele diferenciada, já separa um temperinho para você poder finalizar a dieta dele da melhor forma, tá bom? A dieta não, desculpa, a alimentação, tá? A alimentação escolar dele. Vamos lá. Qual outro ponto que nós podemos trabalhar muito bem? A questão da temperatura. Eu trouxe aqui para vocês 3 termômetros, tá? E coloquei uma frase aqui que é uma brincadeirinha, mas que fala muito para nós, que é seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Por quê? Porque quando nós falamos de alimentação com alteração de consistência, sendo ela pastosa ou mesmo a consistência líquida, tá? É importante que a gente entenda que ou nós servimos uma preparação fria, né, para aquela criança, então, por exemplo, uma salada, né? Eu vou servir essa salada fria, então para que eu preciso fazer isso, né? Eu vou fazer ela com tempo suficiente para que eu possa estar refrigerando essa salada, que ela depois vai ser amassada, tudo certinho, né? Amassadinha ali para dar a consistência que é adequada, porém, ela não vai ser aquela que não está nem quente nem frio, né? Outra coisa, eu vou servir, por exemplo, um caldo, né, para aquela criança, e eu sirvo aquele caldo morno. Então, isso traz um reflexo, muitas vezes, de ânsia ou outra coisa, porque a temperatura morna ela é um pouco mais difícil de você tolerar quando a gente não tem a consistência ajudando. Tá? Então, é importante, se a preparação é quente, vamos servir quente. Lembrando, não é para servir fervendo, porque nós não queremos que essa criança tenha um acidente, né? Se queime ali e depois também nem queira comer alimentação, porque de repente sempre né, acontece vir muito quente para ela. Então, nós precisamos ter o cuidado de finalizar o prato dessa criança próximo ao horário do servimento, tá? De forma que ele não vá ficar morno nem frio, tá? E se for uma preparação gelada, que aí fique de tempo da gente fazer a refrigeração, tá bom? Então nós não queremos que a criança tenha repulsa pela dieta. Então a temperatura é uma questão que nós precisamos observar muito bem. Tá? Outro ponto, eu trouxe 2 imagens aqui para vocês, para nós podermos trabalhar essa questão da aparência do prato. O que vocês podem observar nessas 2 imagens? Eu vou ressaltar aqui para vocês. Uma delas é a questão dos utensílios que estão sendo utilizados. Então você veja que muitas vezes eu pegar uma alimentação que é pastosa e colocar tudo dentro de uma cumbuca, 2, 3 tipos de alimentos, isso pode dar uma aparência péssima e é provável que a criança não vá aceitar esse tipo de alimentação. E como que eu vou deixar essa criança sem se alimentar se ela vai 5 dias por semana para a escola? Né? Então não tem como, eu preciso trabalhar em relação a isso de forma responsável. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar os alimentos bem certinho, individualmente separadinhos, porque se ela quiser, ela mesma vai lá e vai misturar o alimento que ela gosta de misturar. Porém nós não podemos dizer se a criança vai ter um apetite legal e uma primeira impressão de comprar a ideia de comer aquele prato, de experimentar, se eu faço tudo misturado. Então, vocês podem ver aqui nessa figurinha que nós temos um arroz com lentilha ali, a lentilha de um lado, o arroz do outro. O molhinho de frango também está ali do ladinho, tudo na textura adequada, porém ele está todo separado. Então, sempre podem utilizar. Utilize o prato, se necessário, né? Se for preciso, utilize uma cumbuca e um pratinho. Então, para essa criança, isso é necessário. Então, assim, eu não vou economizar no utensílio, né? Quantos utensílios eu vou ter que lavar? Isso não importa, tá? O que importa é que essa alimentação seja bem apresentada para essa criança. Então, primeiro, sem misturar, né? Segundo, vamos finalizar esse prato bonito, né? E terceiro, utilizar os utensílios adequados para essa alimentação que eu vou estar trazendo para ele, tá bom? Outro ponto
que eu posso tomar um cuidado bastante grande, é importante, é utilizar alimentos frescos. O que eu quero dizer com isso? Se eu utilizo um alimento que é muito verde ainda, então isso vai ter uma alteração do sabor. Se eu tenho um alimento também que está muito passado, isso também não vai estar auxiliando. Então, de preferência, você recebe ali na escola vários tipos de, né, uma quantidade de frutas para todo mundo, separe as melhores frutinhas para você fazer a dieta dessa criança, tá? Inclusive, porque quando nós temos uma criança que tem já uma necessidade em relação à consistência, pode ser que essa criança às vezes tenha uma questão médica envolvida, às vezes pode ser que a imunidade dela também não esteja no seu ideal, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso ter um cuidado muito grande em relação ao alimento. E o frescor do alimento é muito importante também quando eu falo, né, de segurança alimentar. Então, eu peço para vocês assim, separem. Chegou ali o alimento, já separa das frutas, das verduras, os que estão melhorzinhos, mais bonitos, mais frescos, para você estar utilizando para a alimentação dessa criança também, tá? Se você tiver qualquer problema no seu alimento, vocês já sabem, vocês têm os meios de vocês de reclamar ali diretamente com o seu nutricionista, né, fazer o seu relatório, solicitar a troca para o fornecedor, né, sempre que possível. Então, nunca esquecer da dieta dessa criança, da alimentação dessa criança. Para ele, eu preciso ter separado esses alimentos que sempre estejam num ponto ótimo. Tá bom? Se for necessário, aguarde um pouquinho para servir. Não vou servir a banana hoje, né, porque ela ainda está meio verdinha, durinha, não está bem adocicada. Então não tem problema eu trocar a fruta, né, de um dia para o outro, para que ela esteja na sua doçura melhor. E aí eu sei que a criança vai ter uma alimentação mais satisfatória nesse momento. Agora, nós já falamos de literatura, já falamos de apresentação, é importante que a gente fale. Siga a orientação da dieta, da alimentação prescrita pelo nutricionista. Tá? No momento que vocês têm uma criança que tem esse tipo de alteração de dieta, vocês nos comunicam, o seu nutricionista vai fazer a avaliação dessa criança a partir da orientação da solicitação médica e ele vai prescrever para você como deve ser essa dieta. Então ele vai dizer para você, né? Ah, não, essa criança tem a dieta pastosa. Ah, mas é uma pastosa com grumos. Ou ele vai especificar uma dieta pastosa sem grumos, tá? Por que isso que eu estou falando para vocês? Porque isso faz a diferença, tá? Como faz a diferença? Faz no sentido que se essa criança tem uma limitação, pode ser uma limitação motora ou por outro motivo, isso pode causar um acidente, tá? Então, pode ocorrer engasgo, pode ocorrer aspiração, afogamento, dependendo de como eu vou oferecer esse alimento. E nós não queremos que seja a nossa alimentação, aquilo que eu distribuir para a criança, que seja o problema, né? Então, vocês precisam seguir estritamente o que o nutricionista colocou e prescreveu ali após vocês comunicarem e fazerem toda a documentação certinho. Né? Ele vai prescrever exatamente como tem que ser a dieta daquela criança, tanto para os preparadores de alimentos, quanto para aqueles que estão ali fornecendo para a criança. Como todos vocês estão sendo capacitados nesse processo, se chegou alguma coisa fora do ponto, né, ali para a criança, no momento da distribuição, eu sou um auxiliar, estou ajudando, vi que tem algum grumo, que de repente não era para ter, preciso tirar aquilo, avisar, merendeira, olha, sem querer hoje tem um pedacinho aqui, foi a sorte que eu vi, eu tirei de ladinho para que ele não estivesse se engasgando. Então, é preciso que vocês prestem atenção, tá? O pessoal da cozinha precisa ter muito cuidado, precisa, mas também ali na ponta, quando a gente estiver finalizando esse trabalho, tá bom? Isso é muito importante. Então, essa conduta descrita, ela serve para a gente proteção ou até para estimulação dessa criança. Tá? Então, o que isso quer dizer, Juliana? Não é só para proteção, não é só para segurança dela, para ela não ter engasgo, não é só para isso. Porque muitas vezes, né, se eu peço, por exemplo, uma dieta pastosa com grumos, eu estou tentando estimular essa criança em relação a uma nova textura, tá? E se eu deixo completamente sem nenhum grumo, né, muitas vezes eu vou deixar de fazer essa estimulação. Então, se a nutricionista pediu daquela forma, muitas vezes é porque ela está tentando, ou mesmo o médico está tentando fazer a progressão dessa criança, muitas vezes. Então, é preciso que siga exatamente como diz na instrução, tá bom?
Eu trouxe aqui para vocês, gente, esse videozinho que vocês podem estar acompanhando. Nós vamos deixar na descrição do nosso vídeo aqui para que você possa estar acessando. Tá? Aqui demonstra como a gente reage em caso de engasgo de uma criança. Tá? Porque no caso de crianças que têm essa necessidade alimentar especial, isso pode acontecer. Tá? Então, às vezes você fez a dieta certinha, não tinha grão nenhum, mas por alguma questão mesmo da fisiologia da criança, do funcionamento do corpinho da criança, às vezes ela se engasgou no momento da alimentação. Tá? Então, é importante que a gente saiba que essa manobra ela não é para tratamento e recuperação completa da criança. Vocês precisam imediatamente chamar, né, a emergência médica, tá? Para que venha fazer o atendimento dessa criança, mas muitas vezes uma manobra dessa pode auxiliar que essa criança não tenha nada mais grave e que ela possa ser socorrida a tempo, tá bom? Então fica o link aí para vocês depois assistirem junto com a equipe toda de vocês, para que todos que vão trabalhar com essa criança estejam capacitados e treinados para situações como essa, tá bom? Como eu já citei para vocês, a questão muitas vezes da imunidade dessas crianças, ela pode às vezes estar comprometida. Então, é importantíssima, não só com essa, né, questão, mas em toda a alimentação escolar a gente sempre fala isso com todos os preparadores de alimentos, a higiene, tá? A higiene é sempre muito importante quando eu falo de alimentos, mas tem situações em que a imunidade pode estar comprometida que isso é infinitamente mais importante. Então, como vai ser uma dieta que vai necessitar de manipulação, ela vai muitas vezes ter, ali vai para um liquidificador, eu preciso cuidar com que tudo que vai entrar em contato com aquele alimento que vai ser distribuído, principalmente depois dele ter já passado pelo calor, né, pelo fogo, aquilo tenha um cuidado muito grande para que não seja recontaminada aquela alimentação, tá? Então, como vocês podem ver aqui, como que eu posso contaminar um alimento? Através do vestuário, através dos utensílios que eu utilizo, pode ser através dos meus hábitos de muitas vezes, às vezes coçar o meu nariz, pegar no cabelo, tossir, né? Ou então espirrar ali em cima do alimento quando eu estou de repente preparando. Outro ponto é as nossas mãos, não fazer a higienização constante e correta das mãos, tá? E também no caso de animais, né? Que a gente vê às vezes dentro ali da escola não vai ter, mas a mosquinha que entra quando a tela lá ainda não está colocada na escola. Então, é necessário que haja um cuidado muito importante da higiene. Então, gente, voltamos para as boas práticas da produção de alimentos que, né, as manipuladoras aí já estão bastante acostumadas com essa conversa, né? Qual seria ela? Primeiro, o ambiente que eu estou preparando a dieta, tá? Então, assim, a minha bancada, o chão, a cozinha precisa estar organizado, limpo, né? Ter a sua frequência de limpeza adequada, tá bom? Porque eu não posso deixar ali um resíduo em cima da minha bancada, não passar o álcool, não limpar a bancada antes de preparar, de fazer a alteração da consistência no garfo ou mesmo no liquidificador. Tá? Então, o ambiente é muito importante. Outro ponto é o preparador de alimentos. Tá? Como nós falamos ali, aquilo que eu faço no momento que eu estou preparando faz muita diferença. Onde as minhas mãos tocam? Que roupa que eu estou utilizando? Se eu utilizei aquela roupa, né, se eu lavei aquela roupa antes de vir trabalhar, se ela estava limpa para eu vir trabalhar. Então, se eu estou utilizando a touca também para preparar o alimento, não deixando com que caia cabelo ou outra coisa, se eu mantenho as minhas unhas curtas, sempre, né, lavadas. Então, tudo isso, a higiene do preparador de alimentos interfere bastante nessas boas práticas, né? Outra questão que a gente já falou, alimentos de procedência e bem preparados, tá? Então, além de eu escolher bem o alimento que eu vou utilizar para essa criança, na hora de preparar, é preciso que eu prepare ele adequadamente, né? Eu não posso deixar, não deu tempo de terminar de cozinhar, eu preciso cozinhar bem, né? Preciso cozinhar bem, refogar bem aquela carninha, para que não sirva nada cru para aquela criança, tá bom? Outra questão dos utensílios, né? Como que eu vou fazer todo esse cuidado no meu preparo de alimentos? De que alimento que eu vou usar? E daí na hora de servir, né, eu tô apurada ali e eu utilizo um prato que não foi seco, tá? E ele ainda tinha gotículas de água, ou tava uma água empoçada ali e eu só dou uma chacoalhada e sirvo a criança.
assim, ninguém gosta de comer com utensílio molhado. E no nosso caso, é mais importante que se fala de higiene. Não é questão do que eu vou comer, é questão do que o outro vai comer. Então, o meu cuidado tem que ser muito maior. Tá? Então, lembre bem, utensílios bem higienizados, secos, tá bom? E outra coisa, servimento pronto, sem tempo de exposição. Então, eu não termino o prato dessa criança e deixo esse prato ali em cima, né, por 10 minutos ali exposto aquele prato. Tá? Então, eu termino o prato, já sei que horário mais ou menos aquela criança vem se alimentar. Né? Então, eu já termino ele próximo do horário para que ele esteja na temperatura ideal. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. A alimentação, quando ela é... Você pensa que você cozinhou, por exemplo, um arroz, um feijão, e você teve que liquidificar para chegar no ponto de que estava ali determinado para a dieta daquela criança. Nesse processo, já perdeu o calor, muitas vezes. Então, algumas vezes vai ser necessário eu voltar para o aquecimento numa panela limpinha, né, antes de eu colocar no prato. Então, é preciso haver esse cuidado, tá bom? Como eu falei para vocês, utensílios limpos e secos, porque a água, se ela fica sobre os utensílios, sobre os equipamentos, ela pode ser a fonte de contaminação. Então, lave todos os utensílios que você vai utilizar com aquela criança imediatamente antes de você utilizar. Jogue por cima a água quente e borrife a solução clorada, tá? Que vocês fazem ali na cozinha, que é uma colher de sopa para 1 litro de água. Então, você borrifa por cima, porque no momento que você jogou água quente, esquentou aquele utensílio, o calor dele vai fazer com que aquela solução clorada permaneça o tempo suficiente sobre o utensílio, faça a sanitização e evapore, tá bom? E se for necessário, seque com um pano multiuso, novo, tá bom? Do tipo Perfex ou Perflex, como vocês falam. Então, pessoal, como a gente conversou, a questão dos utensílios é muito importante que eles sejam sempre limpos e secos, tá? Porque a água pode ser uma fonte de contaminação. Então, nós vamos sempre lavar o utensílio imediatamente antes de estar utilizando para fazer aquele prato para a criança. Vamos jogar água quente por cima dele e borrifar o álcool 70, que vai estar evaporando. E se ainda assim sobrar alguma quantidade de água, né, ou gotícula de água, você vai utilizar o pano multiuso, o Perfex, tá? Ou Perflex, que às vezes vocês falam, que é aquele paninho descartável. Lembrando que nesse caso eu não vou utilizar para secar esse utensílio um pano que já tenha sido utilizado para secar uma outra louça. Eu vou pegar um pano novinho e vou secar aquela louça para criança, tá? Devido ao risco aí que eu tenho aumentado desse tipo de dieta. Então, seguindo sempre esses passos, nós vamos estar com um utensílio adequado e bem higienizado para fornecer a alimentação dessa criança. Outra questão é, falando ainda de utensílios, eu preciso ter utensílios para trabalhar em boas condições. Então, quando a gente fala aqui para vocês, eu trouxe essa tábua para que vocês vejam. Quando a tua tábua está escurecida, ela está com aqueles, parece que de tanto cortar ela, né, o plastiquinho já ficou meio aveludadinho assim, e essa tábua já não serve mais para nós estarmos fazendo o preparo de alimentos, tá? Então, não só para esta criança, mas para qualquer criança, mas em especial, eu não posso estar utilizando esse tipo de utensílio. Então, solicite para o seu nutricionista que ele vai estar fazendo a substituição para que você não esteja utilizando um utensílio que coloque em risco a sanidade do alimento, tá bom? Então, os que tenham essas ranhuras, né, em excesso, eles não devem ser utilizados. Outra questão é as frestas, tá, e as bordas dos utensílios. Sempre muito limpo. Tem utensílio que tem aqueles vincos, então sempre ter um utensílio bem higienizado, que não tenha nenhum depósito de comida ou sujeira ali para estar utilizando para o preparo e para o servimento dos alimentos para essa criança. Tá? E o ponto máximo da higiene, que todos nós sabemos, que é a higienização das mãos. Tá? Então aqui nós temos todos os passos de molhar a mão, passar ali o sabonete adequado, ensaboar de forma completa entre os dedos, na palma das mãos, no dorso das mãos, no antebraço, fazer uma limpeza, né? Um enxágue muito bem feito das suas mãos, também para não sobrar resíduo ali de sabonete. Por último, utilizar o álcool para
das mãos e secar com papel toalha descartável, para que vocês estejam trabalhando com as mãos sempre adequadas, sempre higienizadas ali em toda a troca de atividade, tá bom? E como eu falei para vocês no início, quando nós falamos de alimentação escolar e nós temos uma criança que tem uma necessidade especial em relação à sua alimentação, é preciso saber que nós vamos fazer o melhor para adaptar o cardápio convencional à necessidade daquela criança. Tá? Então, a gente quer que o mesmo alimento que aquela outra criança esteja consumindo, essa criança, mesmo com a sua necessidade de alimentação especial, também esteja consumindo. Então, eu vou ter uma criança consumindo frango, eu também vou ter essa outra criança aqui consumindo frango. Tá? Eu vou ter essa criança consumindo arroz, eu também vou ter essa criança consumindo arroz. Se não for possível fazer a adaptação daquele alimento em especial, né, aí o nutricionista vai dar um que seja bem parecido, principalmente nutricionalmente, para que não haja, né, essa diferença tão grande. Então eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Tá? Quando nós falamos da adaptação, nós vamos utilizar alguns utensílios para cada tipo de dieta. Então, falando principalmente aqui inicialmente, desculpe, da dieta pastosa. Eu vou ter dois utensílios que vão me ajudar. Tá? Na dieta pastosa, eu vou utilizar prioritariamente o garfo e, se necessário, o liquidificador. Tá? Para quê, Juliana? Então vamos lá. Nós cozinhamos primeiro o alimento, tá, ok? Cozinhamos ele muito bem, para que ele esteja bem macio na hora que eu vá apertar, amassar esse alimento. Então eu vou amassar ele com o garfo, tá? E vou utilizar também o caldinho desse alimento. Muitas vezes a gente não toma esse cuidado de deixar um caldinho do alimento e aí fica faltando para eu conseguir dar o ponto do pastoso. Então sempre lembre, vai cozinhar o legume e deixa um pouquinho do caldinho do legume, tá? Não dispensa todo ele, deixa ali porque talvez você precise para poder fazer aquele amassado com o garfo até dar a textura correta. E ainda assim, Juliane, eu peguei, utilizei, fiz tudo isso, apertei bem certinho com o garfo e ainda ficou algum grumo, mas a dieta diz ali que não pode ter grumo nenhum. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai pôr no liquidificador e vai utilizar a função pulsar, tá bom? Então, não é nada de você colocar ali o alimento lá dentro e pulsar enlouquecidamente, ou ligar ele ali e deixar ele se triturar completamente e virar um líquido. Não, eu ainda preciso que essa dieta tenha consistência, pastosa, tá? Eu não quero que ela seja uma dieta líquida, eu quero ela pastosa. Então, eu vou utilizar ele na função pulsar até que os grumos se desfaçam, tá bom? Então, é apenas para o caso de a criança não tolerar esses grumos, que isso vai estar bem especificado na dieta dela. Então, eu trouxe algum exemplo aqui de como a gente deve adaptar cada alimento, cada preparação, quando eu preciso de uma consistência pastosa. Então, vocês veem nessa tabela aqui, isso está no material que vocês estão recebendo, que a escola recebeu, que o diretor deve estar passando aí para vocês, tá? Estarem acompanhando, e vocês têm que ter acesso a isso na cozinha sempre, para vocês tirarem dúvidas na hora de adaptar. Então, Juliane, hoje tem feijão no cardápio, como que eu vou fazer? Então, diz ali, cozinhe muito bem, deixa o caldo, amasse com o garfo e, se necessário, liquidifique até atingir o ponto, como a gente falou lá na função pulsar. Tá? Então, eu trouxe alguns exemplos que são um pouquinho, que são legais aqui do que eu estou trazendo para vocês. Então, por exemplo, a quirera. Tá? A quirera, mesmo que ela tenha o seu caldinho, ela ainda tem alguns grânulos que podem ficar durinhos. De repente, que para aquela criança pode ser que ela não tolere muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Vai cozinhar ele muito bem. E se os grânulos de quirera ainda ficarem firmes após o cozimento, você deixa apurar mais a receita para que você reduza a quantidade do caldo, tá bom? Então, nesse caso, eu não preciso de muito caldo. Se eu tiver muito caldo na quirera, o que acontece? Eu vou triturar aquilo no liquidificador e aquilo vai virar um líquido, mas eu não preciso de um líquido, eu preciso de um pastoso. Então, eu deixo reduzir a quantidade de líquido no cozimento daquela porção, tá bom? Né? Eu já separei ali a porçãozinha da criança. E aí, essa porção, depois de eu apurar essa quantidade de líquido, deixar ele com menos líquido, eu vou colocar dentro do liquidificador e vou colocar no pulsar até ele atingir o ponto, tá bom? Então, lembrando, deixe sempre de molho, deixe cozinhar, que isso ajuda o grão a se hidratar e ter um cozimento mais rápido e a facilitar esse processo de transformar numa pastinha, tá bom? E agora, falando do líquido, nós vamos utilizar 3 coisas.
seria a primeira delas o garfo, o liquidificador e também água fervida e filtrada. Por que quando eu trabalho com essa dieta eu preciso deixar sempre a água pronta, né? Porque muitas vezes eu vou precisar de um pouquinho de água para que eu consiga atingir o ponto. E nesse ponto que eu começo a entender também o porquê que muitas vezes essa dieta ela precisa ser muito bem recomendada por um médico, né, que sabe as consequências de eu ter uma dieta permanente ou temporária líquida, exclusiva, né? Porque muitas vezes eu acabo diluindo esse nutriente que a criança vai comer e eu não consigo atingir a quantidade adequada. Então, uma criança, às vezes, que tem a dieta líquida, pode acontecer de um médico solicitar também que a gente faça uma suplementação dessa criança, né? Mas isso lembrando que é muito individual, tá? Então, aqui eu vou trazer para vocês como que a gente faria nessa dieta. Então, nós cozinhamos também muito bem o alimento com um líquido suficiente para formar o caldo, tá? Lembrando que sempre que eu tiver disponível o caldo, é melhor o caldo eu utilizar do que a água quente. Por quê? Porque a água ela ainda não está saborizada pelo alimento, ela não foi cozida com todos aqueles temperos e tudo mais. Então, se eu utilizar o caldo do alimento, isso vai conferir mais sabor àquele alimento que eu estou distribuindo, tá bom? Então, sempre que possível, deixe formar um pouquinho de caldo. Depois, você coloca no liquidificador e liquidifica bem, tá ok? E, se necessário, você inclui a água fervida ou filtrada. Isso principalmente, gente, no caso das frutas, né, que eu quero dizer para vocês. Nós utilizamos certas frutas que a gente pode fazer o cozimento, como pera, maçã, tá? Então, essas frutas, vocês podem estar fazendo o cozimento e muitas vezes a água vai estar ajudando vocês a darem o ponto. Não significa que sempre você vai utilizar a água fervida, ali ela quente. Então, você ferveu a água, deixa ela tampadinha ali para não ter depósito de nenhum bichinho cair ali dentro e tal. E depois que ela estiver na temperatura ambiente, você utiliza para liquidificar a frutinha que você vai servir. Às vezes você não quer servir quente, quer servir ela fria, tá? Então, atingiu a consistência correta, você utiliza a sua água filtrada e faz ali a frutinha para a criança, tá bom? E no quarto ponto, você acerta o tempero ou adoça. Lembrando, eu não vou adoçar a fruta, tá? Então, isso não é uma coisa que a gente tem o costume de fazer. Quando a gente fala em adoçar, a gente fala sobre as bebidas que são adoçadas, tá bom? Então, assim, e lembrando, que assim como nós trabalhamos o excesso de açúcar e sal para as outras crianças, para essa criança eu também vou trabalhar o excesso, né? Eu não quero que a dieta fique sem gosto, mas eu também não posso exagerar de deixar muito adocicada aquela bebida e tudo mais, tá bom? Então, acerte o tempero novamente após atingir a consistência, se necessário, volta para a panela para deixar aquecido, né? E se necessário também, adoça aquela preparação, tá bom? Trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Aqui, da mesmo exemplo da quirera, eu trouxe aqui da líquida, tá? Para vocês verem a diferença. Então, aqui eu vou cozinhar muito bem, com água suficiente para deixar uma textura não tão pastosa. Então, no outro, eu me preocupei na consistência pastosa, eu me preocupei em reduzir a quantidade de líquido que eu tinha ali na quirera, para que eu conseguisse atingir o ponto pastoso. Já aqui, o líquido pode me auxiliar a conseguir a consistência que eu estou precisando, tá? Então, deixa ali o caldinho que está junto e liquidifica. Se for necessário, você adiciona mais um pouquinho de água quente e acerta o tempero, tá bom? Então, esse seria um exemplo. Então, essas foram os nossos apontamentos nessa capacitação, tá? Com certeza poderão, né, surgir muitas dúvidas a partir disso, no momento que você receber aí a dieta, a alimentação prescrita pelo nutricionista para essa criança. Então, é importante que você, preparador de alimentos, né, o pessoal aí da escola, o professor que acompanha essa criança, se você tem dúvidas, como manejar, que comportamento, né, você estar auxiliando, pode entrar em contato conosco. Nós temos também aqui na equipe da SMED outros profissionais, né, como por exemplo o fonoaudiólogo, que nesses casos eles podem auxiliar também muito, né, nessas questões. Então, por favor, não deixe de procurar o nutricionista da sua escola e com certeza nós poderemos auxiliar vocês, tá bom? A qualquer dúvida. Estamos disponíveis pelo telefone, pelos nossos e-mails e também
convidamos você a seguir as nossas redes sociais, acompanhar o nosso Facebook, o nosso Instagram, tá bom? Então é isso aí. Até mais!